tarde. Eu sou a Alicia, sou ela que graduanda em Ciências Biológicas do Polo de Beberibe, da UES. Foi solicitado durante a disciplina de Libras, que estamos fazendo agora, para que a gente elabore um material didático, um material pedagógico, lúdico para alunos surdos que a gente possa ter na nossa sala de aula, que a gente sabe que é uma realidade e que a gente tem sim que procurar alternativas de como ensinar, de como lidar e até enquanto a gente aprende Libras, que é muito importante um professor dominador de sua turma, ele saber falar com todos os alunos, isso é primordial. Mas eu escolhi uma atividade lúdica e eu escolhi cruzadinhas, porque devido a esse período de quarentena, muitos lugares estão fechados, como houses e alguns locais que a gente poderia estar escolhendo os materiais. Devido a esse período de quarentena, como está fechado, eu procurei alguma coisa que eu pudesse fazer com o que eu tinha aqui em casa, E eu procurei coisas que já estavam prontas na internet, Eu achei a cruzadinha uma coisa muito interessante. E como que eu usaria essa cruzadinha? Na sala de aula, faria a minha explicação normal, como por lei é decretado que o intérprete esteja em sala de aula e levando em consideração que a maioria de nós professores, não temos ainda não sabemos ainda Libras numa totalidade. A gente tem a disciplina de Libras, mas ainda não é suficiente para a gente aprender realmente a língua de Libras. Então, levando em consideração isso, na minha atividade lúdica, sim, a gente vai precisar do intérprete, porque o professor, no caso, não é letrado, Tomando exemplo, eu mesma não sei a língua de Libras, sei coisas muito básicas, como cumprimentos. Então, eu ia precisar do intérprete para estar me auxiliando durante a explicação que vai ocorrer na sala de aula, levando em consideração esse exemplo. Eu estaria ali com o intérprete traduzindo para o aluno surdo, E após, a gente iria usar um material lúdico que eu trouxesse para a sala de aula. No meu caso, eu escolhi uma cruzadinha, certo? A cruzadinha, ela vai estar aqui no meu relatório de aula. E durante esse período, de passada a aula, eu entregaria a cruzadinha para o aluno, a folha A4. E essa cruzadinha, o exemplo que eu peguei aqui para explicar na sala de aula, seria a atividade do reino Monera, do reino Animalia. Então, eu faria uma cruzadinha com o nome de animais que a gente tivesse visto durante a aula. E nessa cruzadinha, como se fosse um tipo de mímica, tá o nome do animal e o aluno ele vai ter que preencher com o nome preencher com os nomezinhos dos animais. Então, vai ter o sinalzinho para ele e ele vai ter que colocar o nome dos animais na cruzadinha. A cruzadinha que eu coloquei no exemplo, ela já está feita, Já é da internet, inclusive eu coloquei as referências dela. E eu montei como se fosse o meu plano de aula, o meu relatório em cima dessa cruzadinha que já está feita. Eu acho isso muito válido, a gente se apropriar de materiais que já está na internet, ou no caso de a gente não saber, não ter, por exemplo, esse meu conteúdo que eu escolhi do reino Animalia tinha, mas no caso de não ter, por exemplo, o reino Monera, no caso de não ter, a gente pode fazer o seguinte: o professor pode procurar auxílio por meio de aplicativos que ensinem a fazer gestos, tirar fotos, e colocar ao lado de cruzadas que ele faria no Word, no programa do Word. Então, ele ia procurar essas figuras no aplicativo, fotografar com o próprio celular, fazer a cruzada no Word e colar ao lado da foto. Essa é uma opção também caso não tenha disponível na internet, a cruzada. E na maioria das vezes a gente sabe que não vai ter, então a gente tem que se inovar e buscar toda forma de fazer isso. Então, essa foi a minha opção de material didático escolhido. Eu escolhi a cruzadinha e está disponível no meu relatório a cruzadinha que eu escolhi com o tema. Então, eu agradeço a atenção, muito obrigada.